O evangelho, meus irmãos, é fruto de alguém que já entregou a vida a Cristo, mas é fruto também de alguém que se arrependeu. Quando João apareceu no deserto para pregar o evangelho, ele pregou o batismo de arrependimento. É para pessoas que se arrependeram e confessaram os seus pecados. Veja comigo o capítulo 1 de Marcos, verso 5. Saíam para ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. É preciso ouvir o evangelho, é preciso crer no evangelho, mas é preciso se arrepender, irmãos. É por isso que nós não batizamos as pessoas de qualquer maneira. Quem quer batizar, levanta a mão. Hoje é dia do batismo. Quem quer mergulhar aqui na água? Não. É preciso ter encontro real com Cristo. Você precisa compreender o que é evangelho. Você precisa compreender o que Cristo fez por você na cruz. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que então você possa passar pelas águas. João apareceu pregando o batismo de arrependimento, e então, à medida que as pessoas iam ouvindo o evangelho e reconhecendo, olha, eu preciso me arrepender, eu preciso crer em Cristo, eu preciso crer na mensagem dos profetas, eu preciso receber aquele que está vindo, que era Cristo e que veio logo em seguida. O que eles fizeram? Eles se arrependeram e confessaram os seus pecados, e aí eles foram batizados. Meus irmãos, é preciso compreender que o batismo é fruto de um coração que se arrependeu. E não apenas que tomou um banho de água. Hoje vocês não irão tomar um banho de água. Vocês entregaram a vida a Cristo e vocês entenderam que vocês são pecadores, assim como eu, e precisamos da graça de Cristo. Vocês entenderam que é necessário confessar os pecados. Pastor, que pecado? Eu sou uma boa pessoa, eu trabalho tanto, eu tenho um bom nome. Olha, pastor, eu faço bem. Mas os pecados, meus irmãos, de não receber a Cristo como Senhor e Salvador, o pecado de viver independente de Deus. Esses irmãos, ao ouvirem o Evangelho, se arrependeram e confessaram os seus pecados. Agora, segundo a palavra de Deus, eles estão aptos para obedecer à ordenança do Senhor. Não se batiza pessoas, irmãos, sem ter essa consciência. Por isso que ninguém pode ser batizado porque o outro está pressionando. Ninguém deve ser batizado porque para agradar o outro ou para ir junto com todo mundo. Não. É preciso arrependimento. É preciso, meus irmãos, contristar o coração e dizer e confessar e reconhecer que precisamos de Cristo. O batismo nas águas deve ser fruto de um coração não que ainda irá se arrepender, mas de um coração que já se arrependeu, um coração que já confessou a Cristo, um coração que já se arrependeu, um coração que já morreu para esse mundo, que confessou o seu pecado, que entregou a vida para Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Há outros exemplos claríssimos disso na palavra de Deus, como, por exemplo, nós podemos ver em Atos, capítulo 2, verso 38. Agora já estamos com os atos da primeira igreja do primeiro século, conhecido como igreja primitiva. Veja comigo Atos, capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro. Vamos ler o 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Não é boas obras que redime pecado, não é penitência que perdoa pecado, não é você pegar dizer que vai subir tantos degraus de joelho que redime pecado, mas é arrependimento. É arrependimento que perdoa os pecados. E Pedro, então, após pregar um sermão poderoso, revelando a Cristo, ele diz qual o próximo passo deveria ser dado. As pessoas perguntaram: o que nós vamos fazer agora, então? Pedro lhe disse: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus. O batismo, meus irmãos, é fruto de corações que confessaram a Cristo e se arrependeram dos seus pecados.
Pedro fez uma bela exposição dos planos de Deus. Pedro disse que Cristo era a profecia dos profetas, cumprimento da profecia dos profetas, uma bela exposição através dos planos de Deus, através dos séculos pelos quais Jesus fora anunciado. E após muitos que ouviram essa mensagem, que creram e que se arrependeram, confessaram os seus pecados, foram batizados. Então Pedro, inspirado pelo Senhor, lhes diz: arrependei-vos e confessa Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, para que você possa, então, ser batizado e morar no céu. Portanto, não é o batismo que salva. Pessoas têm uma compreensão equivocada. Não é o batismo que salva, mas é o arrependimento produzido no coração. Porque o batismo, ele é consequência de um coração arrependido que já confessou os seus pecados.